Olá, eu sou a Maria Luísa Mello, sou pós-graduada em Administração de Empresas e tenho MBA em Gestão Exponencial. E eu quero convidar você para estudar comigo Planejamento Estratégico voltado para corretores de seguro. Sabe por quê? Porque nesse curso eu vou ensinar você em aulas gravadas e em aulas ao vivo, onde a gente vai botar a mão na massa, como fazer o planejamento estratégico da sua corretora e, de fato, alcançar os seus objetivos. Vem comigo, vai ser muito bacana e vai ter muito conteúdo legal. Vamos ver então quais são as métricas que fazem sentido aqui para o nosso mercado. Podem ter outras também que podem fazer sentido para você e você fica à vontade para usar todas as métricas que você quiser. Mas eu vou trazer algumas aqui que são mais comuns e que são legais, que eu selecionei para vocês. E aí é claro que você, usando outras métricas, se quiser compartilhar comigo ou se já tiver alguma dessas métricas em ação, traz para mim, vem me contar, faz um post, marca ali nas suas redes sociais, traz o @amarialuisamelo também, traz o @tuntum, Escola de Seguros, para que a gente possa ter esse resultado e esse feedback de vocês, porque é muito importante. Então é legal eu conhecer quais são as suas métricas favoritas e como você trabalha elas. Bem, os indicadores de performance são a forma de medir se a estratégia está na direção certa, né? Então existem várias métricas consagradas que são muito usadas no mercado. E algumas são mais ligadas ao faturamento, outras vão ser ligadas ali à quantidade de vendas, tem também métrica de satisfação de cliente. É importante que cada indicador seja entendido de acordo com os objetivos e as metas do nosso planejamento. Então, a gente vai definir os indicadores que a gente vai usar em cada uma das nossas ações e é muito importante a gente definir poucos e bons indicadores. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente quer medir tudo, a gente quer ver um monte de indicador, a gente acha que tudo é importante. Mas no final das contas não dá tempo e a gente não tem condição de medir todas aquelas métricas. E se isso acontece, a gente acaba deixando alguma coisa importante de lado ou a gente desiste do projeto e esse não é o objetivo. Então, assim, se eu puder dar uma sugestão para você, você pode colocar quantos indicadores você quiser no seu projeto, no seu OKR e no seu planejamento. Mas escolha poucas e boas métricas, mesmo que depois, para o próximo ciclo, para o próximo OKR, você mude ou incremente. Mas comece no mais simples. E claro, compartilhe essas métricas com as pessoas que vão estar envolvidas, o seu time. Afinal de contas, eles precisam saber o que está sendo medido, de que forma está sendo medido, e assim eles vão estar mais aptos a atingir essas metas. Então vamos ver alguns exemplos de indicadores de performance relevantes para o nosso setor? Um deles é o ciclo de vendas. O ciclo de vendas é o tempo médio para uma venda ser efetivada. E por que eu acho esse indicador bem importante para o nosso setor? Porque existem alguns seguros, alguns ramos, que têm um ciclo de venda curtinho. Por exemplo, o automóvel, né? Agora, existem alguns ramos que têm um ciclo de venda longo. Você está falando aí, às vezes, de um seguro de responsabilidade civil, de um cyber risk, você está falando, às vezes, de um ramo mais complexo. E esses seguros que têm um ciclo de vida longo, eles não podem ter o mesmo tipo de tratamento que os de ciclo curto. Eles precisam, de fato, levar em consideração, na hora que a gente está trabalhando com esses seguros, a gente precisa levar em consideração que existe um investimento e que depois o resultado vai vir. Existe uma fase de investimento para aquilo render um resultado e a gente precisa estar preparado financeiramente e em termos de estrutura para passar por esse investimento. E o que vai sustentar esse período de investimento? Às vezes até os produtos de ciclo curto. E a gente também tem que ter paciência com o cliente que está tomando a decisão, paciência na hora de fazer a prospecção e aguardar o timing do negócio, não ser insistente demais às vezes ali e acabar perdendo o negócio por falta de sensibilidade, né? Então a gente tem que entender qual é o ciclo de venda do produto que a gente está trabalhando. A taxa de conversão é outro indicador muito bacana.
que ela vai medir? Ela vai medir o percentual de sucesso sobre as prospecções de venda. Então, tem uma formulazinha bem simples, né? Que é a quantidade de vendas dividido pelas oportunidades, multiplicado por 100, porque é um percentual, né? Que a gente vai ver. Então, é bem interessante a gente ver a taxa de conversão, porque essa taxa vai mostrar para a gente o nosso sucesso de prospecções. E em cima disso, a gente vai poder dimensionar se a gente quer atingir um resultado X, quanto que a gente tem que prospectar para isso, né? Quantos seguros eu vou prospectar, quanto que isso vai me custar em termos financeiros, de tempo, de equipe, para que eu tenha esse resultado. Não adianta eu querer ter um resultado de crescimento enorme se eu não estou disposta a fazer o investimento necessário, considerando a taxa de conversão viável. E aí, essa taxa de conversão, se você hoje não sabe, é importante monitorar para que você possa, aos pouquinhos, ir descobrindo e ir dimensionando melhor as suas metas. Lógico, sempre melhorando a sua taxa de conversão, porque quanto mais experiência no produto você tem, maior vai ser a sua taxa de conversão, né? Você vai ganhando a habilidade de contornar as objeções, vai ganhando a habilidade de fazer a cotação e o cliente vai sentindo mais confiança, vai ganhando indicação também, por aí vai. Mas é claro que você vai ter que enxergar essa taxa de conversão com bastante pé no chão. E isso vai ser importante. CAC, custo de aquisição de clientes. Tá aí uma métrica importante que muitas vezes a gente negligencia. A gente tem que entender qual é o custo para poder ter aquele cliente lá com a gente. Então, a gente vai mensurar o resultado da ação de vendas e de marketing, vendo ali qual é a média de custo para a gente adquirir um cliente, e tem uma formulazinha para isso também, que é o custo total de aquisição de clientes dividido pela quantidade de novos clientes. Então, você vai dividir um pelo outro e você vai achar o seu custo médio ali de aquisição de clientes. Claro que para isso você tem que ter mapeado quanto você gastou, né? E o quanto você gastou não se limita a, de repente, o anúncio do Google Ads que você fez ou ao panfleto que você imprimiu e mandou distribuir. Ele está muito relacionado também aos outros custos que às vezes são um pouco ocultos, como, por exemplo, as horas da equipe que foram dedicadas em fazer as ligações ou em elaborar o material, né? O seu próprio investimento de tempo naquele projeto. São muitas coisas que têm que ser levadas em consideração. Outra métrica muito bacana é o Lifetime Value. O que é isso? É a retenção do cliente, é quanto tempo aquele cliente vai ficar na sua carteira e quanto que você vai faturar com ele a partir do momento que você fechou. Esse Lifetime Value é muito, muito aplicado em benefícios, porque se você tem, por exemplo, um seguro de vida ou até um plano de saúde em que aquela pessoa gera um vitalício, ela tem ali primeiro um agenciamento e ela tem um vitalício, e o vitalício dela vai perdurar enquanto o seguro dela estiver ativo. E aí você vai saber quanto que aquela pessoa está gerando para você. Nos outros ramos é possível também, com comissão anual? Desde que você leve em consideração o seu percentual de renovação de seguros, né? Considerando o tempo que essa pessoa vai renovar ali anualmente aquele seguro com você. Então, você faz o Lifetime Value multiplicando a comissão gerada pelos meses de permanência daquele cliente. Então, você, ou se for no renovação anual, pelos anos, e aí aquilo dando a devida dimensão da renovação. É muito interessante nesse Lifetime Value você levar em consideração o passado, você saber hoje na sua carteira qual é o tempo médio que as pessoas ficam. E como que isso você vê? Você vê, por exemplo, multiplicando ali pela quantidade de clientes, né? Você olhando a sua quantidade de clientes, vendo a data de entrada e a data de saída, então você tem que levar em consideração os clientes que já saíram também, e vendo o tempo médio de permanência dessas pessoas. Isso é algo que, se você ainda não mede, é interessante você passar a medir e passar a registrar o tempo de permanência de quem saiu, e não só guardar registros e dados em relação a quem continua. E a melhor das situações, naturalmente, que é o que a gente persegue, é o equilíbrio entre o Lifetime Value e o custo de aquisição de cliente, né? Porque
o lifetime value é o quanto que aquele cliente gera de receita para a sua corretora. E o custo de aquisição é quanto você gastou para trazer aquele cliente. Então, se você dividir o LTV pelo CAC e você concluir que deu um resultado menor que 1, significa que você gastou mais para adquirir o cliente do que ele está te deixando de resultado. E aí você tem uma operação negativa. E isso não pode acontecer. Então, é sempre importante ficar atento a esse equilíbrio. Vamos falar agora do indicador chamado ticket médio. Esse indicador em seguros é bem interessante, né? Tudo bem que a gente, como corretor de seguros, não tem muita autonomia sobre o preço do produto final, mas a gente tem a partir do momento que a gente escolhe as coberturas, que a gente dosa ali a comissão e a gente consegue chegar ali naquele equilíbrio entre o que é bom para o cliente e o que também faz sentido para a corretora financeiramente. E esse indicador ajuda a gente a construir as projeções de faturamento. Então, a gente tem que entender quanto que é o nosso ticket médio, qual é a média de valor, né, que aquele cliente gasta, para a gente poder entender quanto que a gente vai faturar em cima da comissão, naturalmente, que aquele produto vai gerar. Então, a gente tem uma formulazinha de apurar o ticket médio super simples, que é a soma dos prêmios de seguros dividido pela quantidade de clientes. Você pega a soma de todos os prêmios e divide pela quantidade. Só que, atenção, você não pode comparar seguros que têm vitalício com seguros que são de renovação anual nisso aqui. Porque o prêmio do seguro que tem, por exemplo, uma mensalidade, por exemplo, o Vida, né, que você vai pagando mensalmente, ou o plano de saúde, etc., ele vai se comportar de uma forma diferente dos produtos que é de renovação anual. Então, ou para você saber o seu ticket médio, ou você divide ali por ramo, ou se você quiser saber globalmente da sua corretora, você vai ter que escolher um período só para aplicar tudo. Ou você anualiza tudo, então pega os mensais, soma e transforma num valor anual, ou você mensaliza tudo, ou seja, pega o anual e divide por 12, né? Você não pode fazer uma métrica que misture as duas ordens de grandeza, senão você vai ter uma salada. Então, preste atenção nesse ponto. E a comissão média? É a média de comissão da corretora. Serve para fazer as projeções de metas também, né? Meta de venda, de gestão, de faturamento, até meta de custo, né? Sabendo ali a minha média de comissão, eu sei o que eu posso absorver de custo, por exemplo, numa contratação de uma pessoa ou até de um sistema. Então, a comissão média vai ser a soma das comissões percentuais dividido pela quantidade de seguro. Então, você consegue saber a sua média percentual de comissão e você consegue saber também a sua média de comissão em valor. Então, se for de valor, você vai ter que somar o valor. As comissões percentuais são interessantes de serem apuradas para que você saiba, por exemplo, como tem sido a sua média em determinado ramo e se você pode aumentar um pouco isso, melhorar um pouco isso, né? Ou se você, de repente, vai optar por diminuir, aderir uma estratégia de custo, querendo ter o produto mais barato e se diferenciar dessa maneira, né? E bancar para a estrutura ter condição de absorver isso e pensar em projeção de meta e de tudo mais, levando isso em consideração. Existe um outro indicador que é bem interessante, que é o NPS, Net Promotion Score, que é o indicador que mede a satisfação dos clientes, né? Geralmente ele é apurado através de pesquisa de satisfação e tem uma pesquisa interessante que é essa aqui. De 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa corretora a um amigo? E aí você tem o Net Promotion Score, quando é acima de 7, né, na média, você já está tendo aí um resultado bem bacana, mas não adianta manipular a pesquisa só com os clientes que gostam de você e deixar de fora aqueles que tiveram problema, né? Senão você não está apurando a realidade. Então, é uma pesquisa bem bacana de se fazer e você fica ali com o valor de quantas pessoas são promotoras do seu negócio, quanto elas estão querendo colocar para cima a sua empresa, né? E satisfeitas de fato. E existe o churn rate, que é a taxa de cancelamento, ou em seguros também a gente pode considerar de não renovação. Então, em produtos anualizados,
a gente tem que levar em consideração que existe um percentual de não renovação. Você pode olhar para trás do seu histórico e você não pode contar com 100% de renovação se, em média, sua corretora renova 70% das apólices. Você não pode contar com aquela renda como certa e absoluta. Você tem que pensar que vai ter uma queda ali por conta desse histórico. Por mais que você esteja desenvolvendo ações para melhorar isso, ou seja, diminuir, quanto menor o seu churn rate, melhor. Por mais que você esteja desenvolvendo ações para isso, num planejamento financeiro conservador, você não pode considerar que ela caia até que de fato isso se concretize e vire uma realidade, tá? Então é importante, é uma métrica bem bacana e que vai dizer muito para você, inclusive sobre qualidade. Porque se existe um abandono, né, uma não renovação ali muito grande, isso significa que tem alguma coisa no seu processo que precisa de uma melhoria. Ou na comunicação, ou na forma de apresentação, ou na cotação, na comissão. Tem alguma coisa ali que precisa se acertar e você precisa investigar isso. E vamos de algumas dicas para a gente definir os nossos indicadores de performance. São muitos, existem muitos outros. Esses, como eu falei, são alguns que eu achei importante trazer aqui para corretoras de seguro, mas eu vou dar algumas dicas para você definir as suas. Primeiro, você vai traçar os objetivos e as metas, entendendo o que você precisa medir e acompanhar, né? Então, a primeira coisa para definir um indicador de performance é ele estar relacionado ali ao seu OKR, né? Você não vai medir uma coisa nada a ver. Você vai escolher métricas simples e fáceis de acompanhar e que sejam relevantes. Então, não adianta pegar uma métrica que tem que fazer um cálculo de cima a baixo, tem que fazer uma confusão para poder pegar, porque você não vai voltar a fazer aquele cálculo tão cedo, te dá um trabalho incrível. E você, de repente, vai gastar mais tempo calculando a métrica do que executando as ações. Então, torne fácil, né? Se não for fácil desde já, use mecanismos e a tecnologia está aí para isso. A gente tem aí o Excel, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente a medir, sistemas de gestão de corretora que já trazem algumas métricas, né? Veja uma maneira de ter essas métricas de forma fácil e que isso não seja um problema para você. Não se exceda na quantidade de métricas. Lembre, métrica demais, no final das contas fica confusa a análise e você não sabe se você chegou. E explique a todo o time envolvido quais são as métricas escolhidas e como elas vão ser medidas. Não deixe de acompanhar essas métricas. Nem você, nem seu time. Se você deixar de acompanhar as métricas, as pessoas vão entender que aquilo não é tão importante e elas também não vão seguir levando essas métricas em consideração e as metas em consideração. Bem, essa aula aqui do módulo acabou, mas vamos ter uma terceira aula ainda nesse módulo. E eu quero convidar você para refletir sobre as suas métricas, para compartilhar nas suas redes sociais também como você está aproveitando esse conteúdo, o que você já pode trazer aí de conhecimento. E eu te encontro na última aula do módulo 2 já já. Olá! Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso segundo módulo. E nessa aula aqui, eu quero falar com você sobre como a gente vai compartimentar o planejamento estratégico no nível tático. Porque conforme a gente já falou, no nível tático, a gente vai pegar aquele objetivo geral e vai compartimentar em alguns OKRs, certo? E esses OKRs, eles têm que ser divididos, eles não vão ser genéricos como para a empresa inteira, né? Então, existem algumas maneiras de fazer essa compartimentação. Uma das maneiras que você já deve ter imaginado é por ramo de seguros. Então, se na sua corretora você trabalha com diversos ramos, é interessante você compartimentar por ramo. Então, você vai pegar aquele objetivo geral e você vai propor mesmo ao seu time de cada ramo de seguro o desafio de desenvolver objetivos e resultados chaves em projetos de curto prazo para poder atingir aquele objetivo, relacionados àquele grande objetivo, mas que vão ter também ali dentro o objetivo local do momento e os seus resultados chaves, as suas metas para serem medidas e atingidas. Outra maneira de você dividir é por área da corretora. Então, às vezes, se sua corretora não tem, por exemplo, um time para cada ramo, todo mundo atua ali de forma global em tudo, você pode dividir por área.
Às vezes você pode ter um OKR específico para o setor financeiro. Às vezes você pode ter um OKR para o setor de sinistros, um OKR para o setor comercial, para os seus vendedores. Então, se na sua corretora a divisão é feita dessa maneira, todo mundo trabalha ali com todos os ramos e o OKR faz sentido ser dividido dessa forma, então você pode usar essa ferramenta aí para dividir. E por último, se na sua corretora nenhuma divisão nem a outra fazem tanto sentido e você quer pensar mais em termos de resultados ou você está com um pouco de dificuldade de estabelecer esses objetivos de longo prazo, eu queria trazer para você os 4 pilares de sucesso do corretor de seguros. Esses pilares vão ajudar você a organizar o seu OKR, porque você pode, por exemplo, ter um OKR relacionado a cada um desses pilares e aos poucos ir fazendo a progressão que você precisa, principalmente se você, de repente, na sua corretora ainda não tem um grande time e você precisa organizar isso mais em casa, né? Você mesmo ou você e mais uma equipe pequena. E o pilar número 1 é a capacidade técnica. Então, você tem que perguntar para você, na hora de pensar na capacidade técnica que você tem e que a sua corretora oferece, quais são as atuais habilidades técnicas e conhecimentos que você tem e que as pessoas da sua equipe, né, as pessoas que trabalham com você também têm para oferecer e que te diferenciam. E de que forma que essa capacidade técnica vai contribuir para os seus objetivos e metas. Então, de repente, um conhecimento muito vasto em determinado nicho, dentro de determinado ramo, vai te ajudar a ter uma grande capacidade de atender aquele nicho de cliente. Ou então, um relacionamento, seu networking pode ser um diferencial ali, junto com a sua capacidade técnica de atendimento. E como que você pode melhorar essa capacidade técnica? E isso é uma pergunta de ouro. Como você pode melhorar a capacidade técnica sua e da sua equipe? Isso gera OKRs de desenvolvimento, de treinamento, e você precisa atentar para isso, porque não só o que você já tem precisa ser valorizado, como também o que você ainda não tem precisa ser melhorado. E aí, nesse pilar, a gente vai trabalhar dessa maneira. E olha quantos OKRs interessantes surgem sob essa perspectiva. O segundo pilar é o pilar da experiência do cliente. Como que é a experiência do cliente na sua corretora? Do momento em que você faz o primeiro contato até o momento de um eventual sinistro ou de um pós-venda, de uma renovação. Nesse pilar, a gente vai entender como que é o seu padrão de atendimento, o que pode melhorar, quais são os pontos da experiência que o cliente elogia, quais são os pontos que de repente eles reclamam. Isso é muito importante, isso te ajuda a nortear os seus OKRs. Os clientes, eles vão até a sua corretora? Se sim, como que é o ambiente físico também da sua corretora? Você serve um café, você serve uma água, você tem ali uma entrada legal para eles poderem ser recebidos, sua sala de reuniões é bacana, como que é isso? Em quanto tempo, em média, um cliente é atendido do momento que ele faz uma solicitação? Né? Isso faz parte da experiência. Será que a gente não pode diminuir esse tempo de atendimento, melhorando então a percepção de agilidade do cliente? O cliente percebe a diferença no atendimento da sua corretora em relação a outras corretoras com as quais ele já contratou seguros? Ele consegue entender que, de repente, a sua corretora vale a pena ficar lá, mesmo se der uma diferençazinha ali no prêmio, mesmo se ficar um pouquinho mais caro, porque o pós-vendas é sensacional? Então, como que é essa experiência e como vamos aprimorar cada vez mais a experiência do nosso cliente em contato com o nosso negócio? O terceiro pilar é a equipe, um pilar muito importante, por sinal. Então, a equipe sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, ou é aquela equipe que tem que ficar perguntando o tempo todo para você? Ela tem que te consultar o tempo todo ou consultar o gestor o tempo todo porque não tem a menor autonomia. Tem os processos internos mapeados? Um OKR muito interessante é o de mapeamento de processos, onde você organiza aquilo e depois fica muito mais fácil até de novos entrantes, quando você for crescendo e contratando mais pessoas, essas pessoas aprenderem, porque já está lá mapeado, né? Ele tem um caminho para seguir, não precisa ficar pedindo ajuda para alguém ou deslocando algum recurso para ficar treinando a pessoa nova por tanto tempo. Com que frequência a equipe tem que recorrer a você para tirar dúvida
e quais tipos de dúvida que surgem. Porque dependendo, se for uma dúvida de algo novo, totalmente diferente, é ok. Mas e se for uma dúvida que é sempre a mesma coisa? Será que não era melhor ter um guiazinho mapeado, ter essa pessoa melhor treinada para ela resolver isso? Quanto tempo você está gastando com isso, né? Sua equipe atua na venda de seguros e em cross-selling? Eles conseguem evitar cancelamento e perda de renovação? Então, quando o cliente liga ali, eu quero cancelar esse seguro porque eu chamei o reboque e não veio. Ele consegue entender o que aconteceu, explicar, conduzir e depois, de repente, reverter esse cancelamento, porque às vezes a pessoa ligou, foi para a seguradora errada, ou então ela não conseguiu o telefone correto, né? Muitas situações podem acontecer. E você percebe o interesse da sua equipe no crescimento da sua corretora? Isso é essencial, porque a sua equipe tem que querer crescer junto com você. Ela tem que querer que o seu negócio cresça, porque se ela não quiser, ela não vai fazer aquele esforço extra, não adianta você montar tudo, que eles não vão seguir aquilo que você quer de atendimento diferenciado, de atenção especial, daqueles pilares todos lá do pilar 2, né? Daquelas características todas do pilar 2 de atendimento ao cliente. Então, é muito importante que sua equipe esteja interessada no crescimento do seu negócio, tanto quanto você. O quarto pilar é a aquisição de clientes. Então, você tem processo de venda ativa? Como que você capta clientes hoje? Você fica sentado esperando chegar? Quais são os canais através dos quais os clientes conseguem chegar até a corretora? Você responde com agilidade? O site, a rede social da corretora está ativa? Está atualizada? Está com as informações direitinhas? Com que frequência você se comunica com esses clientes? Só na renovação? Ou você tem ali outros momentos de contato? Quais são as ações de marketing da sua corretora? E ação de marketing não é só ação de venda, tá? Ação de marketing muitas vezes é ação de reforço da marca, de posicionamento. O que você está fazendo para poder adquirir novos clientes e garantir a continuidade e o crescimento da sua corretora? Então, OKRs de aquisição de clientes também são muito interessantes, porque aí você está pensando em venda, mas você está pensando também em melhoria dos canais. Às vezes, por exemplo, o seu canal de WhatsApp, por exemplo, é muito pouco visto. A equipe não deixa o WhatsApp na tela, né, naquele modo web, e aí só vai olhar meia hora, ou enfim, meia hora nem é tanto, né, mas 3 horas depois que o cliente fez contato, e aí já perdeu aquela oportunidade de venda, porque outra pessoa respondeu, né? Então, a gente vai desenvolver os OKRs bimestrais ou trimestrais conforme a compartimentação que for mais interessante para você. Então, se vai ser por ramo, se vai ser com base nos pilares do sucesso, se vai ser com base nos setores e também pode ser um mix, né? Vamos desenvolver esses OKRs relacionados aos objetivos estratégicos da corretora. E aí você vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, você vai escolher a compartimentação que faz sentido para você. Depois, você vai montar os seus OKRs junto com a equipe e vai definir definir as métricas, né, dimensionando de acordo com a equipe e com o tempo. Lógico, porque a gente tem que pensar que existe uma limitação ali para isso e a gente tem que fazer algo realista. Vai desenvolver no máximo 5 metas por objetivo, lembra disso, não vai ficar uma coisa extensa que seja impossível. Eu gosto do número 3, mas até 5 metas é aceitável. E vai planejar as atividades junto com a equipe no nível macro de cada OKR, dando autonomia para eles poderem pensar nessas atividades também, não impondo quais são as atividades, mas pensando junto e dando suporte sempre que necessário. Então, você vai estar ali fazendo uma função bem importante, que é a de ajudar as pessoas, conduzir, entender o que está funcionando, o que não está e por quê, e atuando, tá? Então, vamos fazer essa estruturação. Você pode começar a colocar em prática, se der tempo, mas se não der tempo não tem problema. Pelo menos monta os OKRs e traz pra gente, para nossa aula ao vivo do módulo 2, para que a gente possa desenvolver isso juntos. E, claro, se quiser compartilhar esse conteúdo, se quiser falar sobre os seus aprendizados ou trocar com a gente está sempre disponível para atender você nas nossas redes sociais e aqui mesmo no nosso canal, né, no nosso site da Tutum, onde a gente tem um fórum de perguntas
fica à vontade, traz pra gente. O importante é você botar a mão na massa e fazer acontecer.